Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma live super especial. Seja bem-vinda, Ângela, Miriam, Nancy, Angélica, Soraya, sempre por aqui, né, Soraya? O conteúdo dessa live hoje é maravilhoso, gente. Convidem os seus conhecidos para assistir, porque é muito válido. O convidado é o Antônio, do Instituto Rocco, que é o diretor do instituto onde eu fiz a minha pós em counseling, que eu sempre falo para todo mundo que foi a melhor formação que eu fiz de toda a minha vida. Já fiz vários treinamentos de desenvolvimento pessoal, todos eles me agregam, mas o counseling ele teve algo muito especial. Aprendi muito no counseling. Então, o Antônio vai estar aqui comigo daqui a pouquinho e a gente vai falar sobre a escuta ativa como modo de vida. Então, chamem as pessoas, mulheres chamem os maridos chamem as esposas, que a gente vai estar falando sobre escuta, sobre presença. Hoje a gente vive, às vezes, se sentindo sozinho mesmo no ambiente rodeado de pessoas. Por que às vezes nos sentimos tão só? O que acontece conosco? É sobre tudo isso que a gente vai estar falando. Então, vou chamar o Antônio aqui. Deixa eu ver aqui. Olá, Cecília. A Ju tá por aí. A Fran. A Célia. A Aline. A Aline fica por aqui, Aline. Essa live vai ser maravilhosa. E convidem. Oi, Fábio. Morgana. Convidem seus amigos para essa live. Antônio, já te mandei o convite. Está aparecendo ali para você? Digita aqui no comentário ou você me chama aqui. A Eliane, seja bem-vinda, Eliane. E para mim não aparece, ou você me manda o convite, Antônio. A Roberta também está sempre por aqui, né? Deixa eu ver aqui com o Antônio. Manda um beijo para minha mãe, Dona Ruth. Um beijo, Dona Ruth. A senhora vai adorar essa live. Antônio não tá dando. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp. Vou mandar de novo, tá? Tu consegues mandar o pedido para mim, Antônio? Tem em algum lugar ali, algum bonequinho que tu consegues me mandar? Ó, quando alguém entra, todos podem ver os vídeos ao vivo. Também deixa eu convidar para participar aqui. Convidei de novo, vê se apareceu. Paola, fica por aqui, assiste esse conteúdo que você vai gostar muito. Paola também hoje trabalha com hipnoterapia infantil. Gisele está por aqui. Vê se tu consegues, Antônio, me chamar, porque eu estou mandando convite e não aparece. Para mim aparece que eu não tenho pedidos. Eu vou até tirar uma foto e te mandar. Conseguiu, Antônio? Rola o diálogo que no início tem opção de pedir para participar. Roberta, estás falando isso para mim ou para o Antônio? Aqui me vem uma mensagem que o Antônio não está conseguindo participar. Mas que coisa. Eu estou mandando o convite. Rola a conversa, Antônio, que vai ter... aqui, agora apareceu, ó. Pronto, agora vai dar certo. Agora eu já aceitei o teu convite, Antônio. É que eu não estava conseguindo fazer pelo computador. Deu eu tive certo. que colocar aqui no celular. Pelo computador não aparece. Bom, estamos aqui. Sim. Então tá.
Vamos lá, quem está chegando aqui, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai começar, então, nos apresentando. Quem está chegando, convidem, mande o aviãozinho aqui para os seus contatos, porque essa live vai ser muito válida para a nossa vida como um todo, para mim também. Porque sempre que eu ouço falar sobre isso, isso me toca bastante meu coração. Eu vejo que ainda também estou longe de conseguir aquilo que seria o ideal na nossa comunicação, mas a gente relembrar disso é muito importante. Eu sou a Grazi, sou terapeuta, eu sou parapsicóloga, aí depois fiz outras formações também. Tá travado. Tá me ouvindo, Antônio? Acho que como que tá a tua internet, Antônio? Aqui para mim tá aparecendo travada. Pessoal, tá vendo o Antônio? Tá me ouvindo? Ou só tá ouvindo eu? Porque para mim a imagem dele tá congelada. Boa noite, Rafa. Luz do Ser também chegando aqui. Pessoal, me sinalizem a imagem do Antônio saiu. Uhum. Então, gente, eu vou falando aqui com você e vou ver com o Antônio aqui. Deve ter caído a internet dele. Antônio, me manda a solicitação de novo. Mas vamos lá, gente. A live dessa noite é sobre escuta ativa como um modo de vida, sobre comunicação. E a comunicação não é somente a gente falar, não é somente, é também o que a gente fala, como a gente fala, mas é também sobre a escuta. E a escuta não é escutar é presença. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Tem uma solicitação, mas não é do Antônio. Antônio, você precisa solicitar novamente aqui, para que você entre na... Então, pessoal, a escuta, tem uma frase que diz assim, a gente escuta com os ouvidos, não, a gente ouve com os ouvidos, mas a gente escuta com a presença. Deixa eu só falar aqui com o Antônio aqui no WhatsApp, mandar uma mensagem aqui do outro celular. Ah, tá. Agora deu. Então me chame ali de novo, Antônio. Nós ouvimos com os ouvidos e escutamos com a presença. Me mande uma solicitação de novo, então, Antônio. Aceitar. Vamos lá. Tá me vendo, Antônio? Eu deixei no 4G pelo Wi-Fi aqui, acho que a coisa não estava funcionando direito, mas agora acho que a coisa vai. Pessoal, então sejam bem-vindos. Eu estava me apresentando, vou continuar. Eu sou parapsicóloga, depois a minha segunda formação foi o Counseling, que é o instituto que o Antônio é diretor. É o Instituto Rocco, aí o Counseling é uma formação que o Instituto Rocco oferece. Então, fiz o Counseling, foi no Counseling que eu decidi a trabalhar como terapeuta, porque antes do counseling eu achava que eu tinha que resolver a vida das pessoas. No counseling eu descobri que as pessoas têm dentro delas os mecanismos. Eu só preciso ajudá-las a elaborar isso. Então depois eu fiz o counseling, fiz constelação familiar, programação neurolinguística. Hoje eu trabalho como terapeuta, tenho meu consultório em Brusque, aqui no centro, e eu também faço treinamentos, palestras em empresas, para alguns grupos privados também. E eu vou passar a palavra, então, para que os meus seguidores aqui conheçam o Antônio. Boa noite a todos, e saibam quem é o Antônio. Estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite, Grazi, e eu espero que a gente consiga falar um pouco daquilo que é a questão da escutativa. Eu sou um misto de hard e soft, ou seja, eu tenho formação acadêmica na área de exatas, mas também formação na área de humanas. Então, quer dizer, eu acho que isso me trouxe, na verdade, uma ideia de
de completar-me, né? Porque nessa coisa do muito saber na área das exatas, isso é pouco, porque nós somos, antes de tudo, nós somos seres humanos. E só falar de técnica, eu acho que é muito pouco. Se não tiver o humus, né, a base, eu acho que tudo fica um pouco perdido. Mas, assim, eu acho que é essa apresentação. Falar de títulos, essas coisas não valem nada. Eu acho que o mais importante é saber que essa questão do counseling foi o que me apaixonou. O counseling e a logoterapia são duas coisas de fato apaixonantes e eu estou aqui para poder tentar colaborar um pouco com as pessoas. Só para as pessoas entenderem, então, né, Antônio? Eu também sou da área de exatas. A minha primeira formação é contábil e gestão de empresas, né? Depois, num tempo, também é que fui para essa área humana. Mas, então, por que eu chamei o Antônio? Porque eu fiz uma formação, uma pós-graduação, que se chama Counseling, que eu sempre falo que foi a melhor pós-graduação que eu fiz na minha vida. E eu queria refazer essa formação. E eu entrei em contato com o Antônio. Antônio, não vai ter mais uma presencial? E aí a gente bateu um papo e decidimos, então, trazer uma live para falar um pouco sobre a escuta ativa, que seria uma das principais vertentes ali do counseling, né, Antônio? Não sei se pode se dizer que no counseling significa aconselhamento. Mas a gente aprende no counseling que a gente não aconselha ninguém, a gente aprende a escutar. Então, a gente bateu um papo, falei um pouco também sobre as demandas que eu percebo no consultório, na minha vida também, e a gente vai trazer um pouco desse conteúdo da escuta ativa. Um dos grandes problemas, né, Antônio, que eu vejo muito hoje no ser humano é a dificuldade de relacionamento. E a dificuldade de relacionamento se dá por essa comunicação que não ocorre de forma como deveria ocorrer, ou ela é ruim, ou ela é uma comunicação violenta, ou não tem a escuta. Então, queria que tu falasse um pouquinho para poder sobre tentar isso. Responder tua pergunta, ou, na verdade, comentar essa tua afirmação, eu prefiro dizer que nós temos a possibilidade de termos um referencial em nós mesmos ou nos outros. Quanto mais o referencial for próprio, muito menos atenção a gente tem para o entorno. Então, quando o processo de interação com as pessoas, porque assim, o ser humano ele é relacional basicamente. Quando essa ideia da relação ela não ocorre por meio de uma comunicação, porque a informação ela é pouco, a comunicação é aquilo que eu tenho como transmissão de uma informação, a informação é recebida do outro lado, mais do que recebida, ela é compreendida e a partir daí, portanto, nós temos essa troca. Porque assim, e na verdade eu vou até dificultar a compreensão. Não é troca, é partilha. Nós saímos com mais do que chegamos. Trocar significa eu tenho uma coisa física na minha mão e vou até você e deixo essa coisa com você. A relação, ela normalmente se dá por um processo de adição àquilo que ocorre dentro do processo vamos chamar assim, de estada um com o outro. Então, veja, quando o marco referencial, portanto, está exclusivamente de um lado ou prepondera de um lado, eu deixo de entender o que o outro precisa, quer, eu deixo de estar com a outra pessoa nos momentos de dores, nos momentos... Porque, assim, essa história de que empatia é sentir o que o outro sente, isso, para mim, não existe. Eu posso estar com o outro, sentir como o outro, e não o que o outro sente. Então, você fala de comunicação violenta, é um pouco do que a gente deveria ser, mais seres humanos perto de outros seres humanos. E num processo muito mais colaborativo do que efetivamente no processo de disputa. Em casais, a gente tem visto um pouco isso, né? Mas, muitas vezes disputa do que efetivamente um processo de companheirismo, né?
É que, às vezes, quando eu atendo casais também, e os dois conversam, eu faço um combinado. Ó, agora você vai ouvir a outra parte sem falar nada, coloca um esparadrapo na boca. E enquanto a pessoa ainda não aprende isso, né, o outro está falando e a pessoa que está aqui já está. O corpo responde, né? Porque ela não está ouvindo, ela está pensando no que ela vai responder e já está com pedra nas mãos. Então, o escutar, que é o que a gente aprendeu no counseling, é de fato a gente se despir. É o que você falou, né, Antônio? Eu saí de mim. Eu preciso sair de mim, né, do meu próprio umbigo, da minha visão de ver a vida, das minhas opiniões, das minhas crenças e escutar para compreender e não para responder. Mas é tão instintivo que a gente escuta para responder, para nos defender ou para disputar. E às Até vezes a porque gente quando sai a mais gente não vazio compreende o outro, nessa disputa, né? você gera uma dificuldade de relação mesmo. O indivíduo ele não consegue permanecer na relação com o outro. E é na relação com o outro, principalmente aquele que tem uma certa diferença conosco, até porque todo mundo é diferente, é que eu consigo me completar cada vez mais. Eu não me basto. E quando eu não me basto, eu preciso me alimentar com aquilo que o outro tem. É uma coisa, é difícil essa coisa de que quando eu saio de mim é quando eu volto para o meu mais profundo. É difícil pensar isso porque normalmente a gente ouve muito essa história. Ah, eu preciso me preservar, ah, eu preciso saber dizer não, eu preciso ser mais para mim, eu preciso. E fica uma coisa que quanto mais eu estou ensimesmado, menos menos propenso ao crescimento pessoal humano. Eu acho que essa é um pouco a ideia, né? E se eu tivesse a vontade, que eu acho que é bem isso mesmo, ninguém nasce pronto para escutar. Eu preciso desenvolver isso. No começo é muito difícil, no meio é muito difícil e no fim é muito difícil. O que significa dizer que ou eu estou atento para efetivamente fazer isso, porque é lógico, por ter feito, eu fiz 2 vezes essa formação, dou aula disso, eu faço os treinamentos com as pessoas e ainda assim eu tenho que todo dia, a todo momento, continuar dizendo, espera, para, ouve e não pensa na resposta. E quantos conflitos a gente conseguiria evitar se a gente conseguisse, de fato, fazer isso? Mas a gente precisa diariamente se lembrar. Por isso que eu falei que conversar sobre isso, fazer o counseling novamente, para mim, foi muito importante. Até como terapeuta, né? Porque muitas pessoas, às vezes, quando vêm para terapia, ela também vem procurando uma resposta pronta. E aí, quando ela chega, então ela vai descobrindo que a autorresponsabilidade é comigo. Mas nós também temos uma tendência a querer tirar a dor do outro, arrancar. A não. Porque é difícil, às vezes, a gente não sentir a dor do outro. Então, o que a gente queria era apertar um botão e dar a solução para a pessoa. Só que não, a minha solução não vai ser uma solução para a pessoa. Se fosse assim, não tínhamos problema, porque é muito fácil nós resolvermos os problemas das outras pessoas. Então, é esse caminho, né, Antônio? E o que a gente aprende lá no counseling é que quando a pessoa consegue falar e ela é ouvida sem ser julgada, ela também não se julga, ela se escuta e ela começa, a partir dali, elaborar uma solução para aquilo que ela tem dentro dela. A partir do momento em que ela é escutada. Até, inclusive, para mim, eu fui uma pessoa que eu fui criada muito naquela educação tradicional, sabe? De seja forte, engole o choro, muito uma mentalidade bem
masculina, assim, bem prática, bem pragmática. E antes de entrar no counseling, eu pensava assim, o que adianta eu falar dos meus problemas? Não vai mudar? E lá eu aprendi que quando eu falo, meu problema está aqui. Se eu começo a falar e eu vou me ouvindo, eu começo a enxergar esse problema assim. E aí eu enxergo melhor. Enxergando melhor, eu consigo ter outros comportamentos diante daquele problema. Então, o falar, ele é necessário. Só que a gente vive num mundo onde poucas pessoas estão dispostas a Você sabe escutar, que, né, enquanto você Antônio? falava, eu comecei a pensar alguma coisa, né? Quer dizer, primeiro essa ideia de que eu posso intervir na vida do outro. Seja como num processo terapêutico, seja inclusive num processo de, enfim, familiar, um processo de amigos e tudo mais. Alguém tem uma angústia, tem lá uma questão prática da vida e a gente normalmente tem a, a vontade de colocar o dedo no negócio para poder fazer. Muitas vezes é por uma falta simplesmente de, eu diria, de conhecimento mesmo. Por outras vezes, é o sentido de poder, seja do terapeuta, ou desse amigo, ou dessa amiga, em que essa pessoa quer ter o poder de dizer: eu fui sem a solução para aquele indivíduo. Essa é uma forma de pensar. Então, quer dizer, esse é um primeiro argumento. Segundo, essa ideia de que quem está de fora consegue ver melhor os problemas pode até ser verdade, até ver ou ajudar a ver o problema, mas não ver o que parece de fato é. Naquele momento, então, se o indivíduo tem, pelo menos mais do que a boa vontade, ele tiver um pouquinho de técnica, um pouquinho de jeito, um pouquinho de informação, ele pode ajudar o indivíduo dentro de um caminho de compreensão, de ajudar o outro a se compreender, melhor dizendo. Ele pode, a partir dali, compreendendo o que está acontecendo, ele pode dizer: já sei o que eu devo fazer. Ou então dizer: eu não tenho nada o que fazer diante disso que está acontecendo. Ou, minimamente, ele sai com uma lição de casa para dizer: vou pensar sobre isso. Mas ele tem a vida nas próprias mãos. Ele consegue ser o protagonista da vida e não um coadjuvante como uma espécie de marionete diante daquele outro que está num processo de conversa, de terapia, seja lá o que for, né? É muito pobre tudo isso, né? Até porque o que o indivíduo sente, o que ele já passou pode gerar as páginas novas do livro que ele está escrevendo, né? E nas relações, né, Antônio, de um modo geral, de uma parte bem prática, assim, quando a gente conversa com uma pessoa, porque a gente aprende, né, eu às vezes dou dicas, numa comunicação, fale de você, não fale do outro. Se eu vou falar com meu marido, eu não vou dizer, por exemplo, você é um egoísta. Eu posso me dizer, olha, eu estou me sentindo sobrecarregada. Eu sinto que parece que está sobrando tudo para mim, então falo de mim. E quando nessa comunicação, ainda assim, a outra parte se coloca na defensiva. Isso ainda, como que a parte que já aprendeu a fazer isso, ela vai lidar? Tu tens alguma dica prática? Porque isso é um problema muito comum das pessoas, né? Seria o que? Ainda talvez uma imaturidade da pessoa, ou às vezes um vitimismo, né? Dizer, não, eu sou assim Pois mesmo. é, eu acho Como que lidar com situações assim? essa coisa de que o outro ele tem a ideia do vitimismo, por exemplo, eu diria, pode até ser que sim, mas muitas vezes é o momento que o indivíduo está vivendo e que o coloca naquela condição. Por quê? Porque ele está magoado, ele está entristecido, ele está pressionado, ele está um monte de coisa que pode conduzir a um tipo de... a uma forma de pensar e agir que para outras pessoas pode parecer vitimismo ou qualquer coisa parecida com essa, tá? Bom,
diante de uma situação como essa, e aí eu vou voltar a uma indicação que um amigo meu, que fez o counseling pela primeira vez comigo, o Sérgio, ele falou como uma espécie de definição do counseling. O counseling, ele é um processo de acolhimento e gentileza. Numa circunstância como essa, eu não vejo uma outra saída. Até porque a outra pessoa, ela precisa, nesse momento, mais do que nós que temos, como chamar assim, consciência do que está acontecendo, é o outro que precisa desse acolhimento. Então, ó, me parece que você está sentindo o peso do mundo. E a pessoa vai falando. De fato, eu estou passando por isso, por aquilo, aquilo outro, né? Lógico, eu poderia usar isso que você disse, que é o aspecto do Rosenberg, que é a comunicação não violenta, que é trazer para si para falar para o outro, mas ao mesmo tempo eu penso que dizer para ele, para ela, retornar para essa pessoa algo parecido com isso, pode destravar o processo, para ele poder, inclusive, enxergar que ele está numa situação frágil. Essa seria a ideia, como destravar. Porque geralmente é uma das partes que vem para a terapia. Às vezes vem os dois juntos, mas geralmente é uma das partes. Então, uma das partes, e claro, né, a gente não está falando daí de uma pessoa que fez formações, que tem uma habilidade, então ela também está aprendendo. E aí, nisso que a gente falava, né, Antônio, que vão acontecendo os desencontros, vão criando-se muro entre as pessoas, porque daí as pessoas não se entendem. O ideal seria que os casais fizessem counseling. O meu marido às vezes brincava comigo. Mas eu não fiz isso. Daí tem que falar com as tuas amigas que fizeram counseling contigo, porque eu não fiz o counseling. Porque no counseling a gente aprende de fato essa gentileza, esse não julgamento do que o outro está sentindo. É uma forma muito respeitosa ao ser humano. E também parte muito do princípio de confiar no outro. Eu confio que o outro tem dentro de si os recursos. Eu não preciso, né? Eu acho que para quem vai trabalhar com o ser humano, o counseling para mim foi fantástico porque tirou um peso das costas, de que eu tenho que tirar a dor, eu tenho que encontrar um caminho para a pessoa. E eu lembro que no counseling a gente fazia muito essa prática em dois na frente da sala de treinar. E como era automático de a gente querer solucionar o problema do outro. O sentido de poder, o sentido de como é que eu posso dizer, de não entendimento de que aquele indivíduo, que é o que você dizia, ele tem o mínimo necessário para poder se entender, se organizar e, a partir dessa organização interna, ele descobrir quais as ferramentas que ele tem, as possibilidades, e depois disso tomar uma ação, tomar uma resolução, decidir por algo, mesmo que seja decidir por não fazer nada. Então, é diante de uma circunstância como essa que poucas coisas poderiam trazer de resultado numa situação diária, não estou falando nem de colocação de indicação da técnica propriamente dito no dia a dia. Mesmo, apesar disso, nós teríamos minimamente que ter algumas poucas ações para poder gerar o resultado. Fazer contato visual, evitar as distrações. Tem gente que parece um ventilador, né? Que tudo acontece e está olhando para tudo, menos para a pessoa que está na sua frente. Tá certo? É deixar de falar e ouvir um pouco mais, é estar de frente mesmo para o indivíduo. Enfim, são coisas que parecem tão bobas, mas que, no mínimo, dão a segurança para o outro no sentido de receber o acolhimento. Ele está ou ela está prestando atenção em mim. Eu, naquele momento, sou importante para o outro. Então, pode parecer muito pouco, mas isso representa muito. Isso. E parar de ficar julgando. No momento que a gente julga, a gente franze a testa,
a gente olha de um jeito diferente, a gente fica com coisas aqui conosco que só prejudicam a fala e que parece que não são vistas, mas são percebidas. O corpo, ele fala muito, né? Ainda que a gente não queira ou tenta disfarçar, ele fala. Então, às vezes, quando o outro começa a falar e eu já estou aqui, ai, eu já sei o que o Antônio vai... Tá bom, tá bom. Tá? Então, imagine como que o Antônio se sente, tá bom, né? Isso demonstra que eu estou impaciente, eu não tenho paciência para ti. Então, quando até caiu a live, eu estava falando isso, que a gente ouve com os ouvidos, mas a gente Aliás, o escuta quanto a com a presença é presença. melhor, inclusive, do que a fala. Quantas vezes esse tipo de circunstância foi vivida e quanto mais positivo foi. Estou aqui presente com o outro e se colocando à disposição, mesmo sem a fala. Colocando do lado, estando do lado. Isso traz um conforto, uma espécie de segurança que é muitas vezes indescritível. Que pena que nós estamos dentro de um marco referencial, numa espécie de condição tão fast ao invés de slow, ou seja, tudo é muito rápido, tudo é ansioso, quando na verdade nós poderíamos ter uma situação de um pouco mais de sossego, o que não significa fazer pouco, significa fazer. Então, quando eu estou perto do outro, eu já estou pensando na outra coisa que eu vou fazer. Eu já estou, inclusive, de lado, né? Meio que dizendo, ó, vai logo que eu preciso ir embora. Fique de frente. Fique de frente. Ou então diga, eu não consigo falar com você agora. Podemos falar depois? Eu terei todo o tempo do mundo para poder falar com você. Ou então, enfim, qualquer coisa que diga a verdade naquele momento e pode transmitir para o outro a segurança de não estar sendo rejeitado, simplesmente. Porque como eu, no counseling se falava muito, e eu trabalho muito com aquele livro Mulheres Não. que Correm com os Lobos. Não sei se você já leu. E eu estudei agora, por último, um conto que tem a presença do diabo. E o diabo, nessa história, ele é o da donzela sem mãos. E aí o rei vai para a guerra e ele recebe cartas que a mulher ganhou bebê. E só que no meio do caminho o mensageiro dorme e aí o diabo aparece e troca as cartas. Então a mãe do rei escreveu, ó, nasceu seu filho saudável, e o diabo escreve, nasceu uma criança metade cachorro e metade gente. O rei recebe aquilo, fica apavorado, mas ele é um homem bom, ele diz, cuidem da rainha e da criança. E aí o diabo troca, o mensageiro dorme e ele troca as cartas. Ele diz, ó, matem a rainha e a criança. E para mim, quando eu li isso, eu tive muito essa sensação da troca de mensagens que ocorre entre a gente. Eu falo uma coisa, mas é interpretada de um outro jeito. Ou o outro, talvez, ele até escutou, mas ele estava assim, eu estava aqui, né, no celular, que a gente diz, não, eu consigo, pode falar, eu estou ouvindo, mas a gente não está presente. A escuta é e assim eu penso que as mensagens vão sendo trocadas. Como, por exemplo, esses dias a minha filha chegou e disse para mim, ô mãe, tu não te interessa pelo Flamengo, porque ela é flamenguista e ela agora está nessa do Flamengo. Eu te falo e tu só diz aham, aham. Eu disse, a mãe não entende nada. Eu disse, eu vou te falar, eu corro. Eu disse, eu vou te falar de corrida, do corredor tal, tal, tal. Tu vais entender? O que tu vais dizer? Ela disse, eu vou dizer, aham. Só que daí, eu digo que isso é a troca das mensagens. Ainda bem que ela pergunta, porque ela poderia interpretar, minha mãe não está nem aí para mim. Que foi isso que eu não quis comunicar, mas que ela recebeu. Poxa, mãe, por que tu não te importa com isso que é tão importante para mim?
Então, como ocorrem essas trocas de mensagens pela gente Pois não é. prestar Você atenção sabe que nessa você falando presença que sobre a gente isso, deveria ter. eu me lembro de algumas circunstâncias, faz um pouco de tempo que eu não vou ao cinema, mas a maioria das vezes que eu fui, e que minha esposa foi junto comigo, ela foi ver coisas que nunca interessaram para ela. Eu adoro ver filmes, por exemplo, de ação e assim, até um pouco mais violento do que o normal, filmes de super-herói. Pois é, ela me acompanhou. Então essa história do Flamengo e assim, não é só companheirismo, né? É apoio, é companheirismo, é presença, é tudo aquilo que eu disse para você. Ela não precisou falar nada para mim. Ela esteve presente dizendo estou com você. Então esse é um tipo de coisa que, veja, você falou da sua filha, mas poderia falar de, sei lá, do seu marido, você poderia falar de um amigo e tal. Da mesma forma que a gente muitas vezes quer falar de coisas que a gente gosta tanto, esse mesmo conforto do outro lado quer também. Então, num momento como esse, e aí eu estou falando para as pessoas e não para você, então me parece que saber do jogo de futebol é importante para você, aí a pessoa já vai lá e destrava. De fato, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Entendi. E aí a gente precisa falar de novo o que o outro disse, para que o outro se sinta de fato compreendido. Entendi. Então, quer dizer, o jogo de futebol é isso e aquilo. Sim, é isso mesmo, mãe, e tal, e tal, e tal. E nesse momento de que você tem algo que você disse e você conta de novo o que o outro disse, ele se sentindo compreendido, tudo isso volta para a ideia do acolhimento e gentileza. Eu sou importante para o outro. Uhum. E o quanto esse ser escutado, ele faz com que a gente se sinta estimada. Porque uma das questões assim maiores das dificuldades em relacionamentos é a invalidação emocional. E como eu fiz isso até com a minha primeira filha, porque eu fui educada assim e eu vi até isso como eu sou forte. Não chora, não é feio sentir raiva. E no counseling a gente aprendeu que os sentimentos eles são naturais e normais e eles devem ser sentidos. Mas antes do counseling, eu fui ensinada a reprimir. Essa educação que acho muito tradicional que a gente recebeu, né? De não reconhecer o que a gente sente. E hoje, às vezes, a gente também acaba invalidando o outro. O outro diz, mas eu estou muito triste com tal situação. Mas não precisas ficar assim. Olha lá, tem gente morrendo de fome na África e tu estás triste por causa disso. Né? E assim vai gerando uma desconexão, porque a pessoa que ela está se sentindo triste ou com raiva, ela vai se sentindo não compreendida, porque ela foi invalidada no que ela está sentindo. Quando a gente vê que o correto seria, até com a criança, já desde pequena, a gente ensinar elas a reconhecer Diminuir o que elas o estão sentindo. sofrimento do outro é algo assim, muito negativo, né? É muito negativo. Seja do ponto de vista da comparação, que é o que você estava dizendo, quer seja por, não liga para isso não. Como não liga? Ligo sim. A pessoa me ofendeu, a pessoa isso, a pessoa aquilo, etc. Quer dizer, eu preciso, veja, isso não quer dizer que conhecer o sentimento e a emoção garanta nenhuma resolução do problema, mas eu tenho minimamente o controle daquilo que eu sinto. Eu tenho pelo menos a informação daquilo que está acontecendo, que aquilo de fato é medo, que aquilo de fato não é precaução, ou então que é precaução e não é medo, o que é teimosia, do que é insistência, né? Do que é perseverança. Essas coisas elas precisam, porque num questionamento, num processo de seleção, qual é o seu defeito e a qualidade? Se o indivíduo tiver o mesmo defeito e a mesma qualidade, tem alguma coisa esquisita. Ele precisa entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, veja,
entender-se, ela me parece o caminho. Então, quando o processo de, eu vou chamar de educação, que na verdade não é educação propriamente dita, né? Mas é o processo de formação humana. Quando ele tem algo que é invalidador do que é o comportamento humano, eu acho que isso é muito prejudicial. Ah, então quer dizer que eu posso fazer tudo, pensar tudo, etc. Não, não é isso. Não quer dizer colocar limite em tudo, mas também não quer dizer que possa ser tudo também. Então, existe aí, isso não é simples, não é fácil, não é manual, no sentido manual, no sentido de eu ter alguma coisa já previamente escrita, mas que minimamente deveríamos lembrar dessas questões de gentileza, dessas questões de compreensão, ir para os livros, conversar com pessoas para poder tentar entender como que poderia acontecer determinadas ou resolver determinadas situações. Isso nós não podemos nos privar. Boa vontade, de boa vontade, o inferno está cheio de gente. Certo? Então, é necessário, eu estou falando um curso, não é um curso, é necessário aprender. E é muito difícil. E aprender praticando. É muito difícil. Para falar aqui, conversar aqui com você, é algo que, para mim, é um exercício, inclusive, de ratificar aquilo que eu aprendi a fazer, mas que não consigo fazer. É a fala de São Paulo, né? Faço o mal que não quero e não faço o bem que gostaria de fazer. Só que a gente sabendo, a cobrança é maior. E aí é onde entra também. Quanto mais Mas vos é bom que a dado, gente tem mais vos é cobrado. esse, entre aspas, peso na consciência. É uma forma de nos policiar para poder sermos cada vez melhor. E não é fácil. O Antônio, e claro, né, eu como terapeuta também é fácil, com uma pessoa que eu não tenho um vínculo emocional, eu escutar, me despir, sem julgar. Agora, com as pessoas com quem a gente tem uma intimidade, com o marido, com o filho, é muito automático. Meu Deus, eu já sei o roteiro, né? Eu já sei o que a pessoa vai falar, eu já sei tudo o que vai acontecer. E a gente, sem perceber, vai não estando presente. E isso vai gerando uma desconexão. Então, com um filho, às vezes, quantas vezes a gente diz assim, meu Deus, chorando de novo. Como no dia a dia, a gente falava dessa correria que a gente vive, e até queria te perguntar isso, porque essa correria que a gente vive hoje, esse piloto automático, essa vida sem vida, que é um piloto automático de fazendo atividades rotineiras sem presença, se isso é um problema, tu vê como um problema atual, ou se é coisas que sempre existiram, essa falta da presença. Porque hoje, atualmente, a gente tem muito isso. Não sei se penso que as redes sociais traz muito isso, porque a gente às vezes tá com quem está longe, a gente está mais perto do que com quem está perto. Isso, que é a seguinte. Bom, primeiro, 30% da população mundial tem ansiedade e ou depressão. É um número assustador. São cerca de 2 bilhões de pessoas com enfrentando uma situação como essa. 30%. É um processo crescente, 30%. o que significa dizer que no passado não éramos tão ansiosos assim. O que significa dizer que nunca teve ansiedade? Não, negativo. Nós só temos hoje mais oportunidades para piorar a nossa ansiedade. Por vezes nós tínhamos a teórica propensão, e por favor, isso aqui é a minha interpretação, tá bem? Não quero, inclusive, nem acertar, é só a minha interpretação. Então, as pessoas tinham lá uma tendência, uma propensão a ter ansiedade, mas elas não tinham ferramentas para poder desenvolver tudo isso. Então, é quase que como se pudesse ter um certo equilíbrio, uma homeostase de tudo. Porque a ansiedade ela não é ruim por si. O problema é ter
vou chamar assim, um excesso de ansiedade, uma ansiedade patológica. Tá? O grande problema é que quando eu dou ferramentas para esse indivíduo e ele começa a sofrer o peso das obrigações, o peso do fazer, a pressão da família, tal, isso começa, portanto, a dar ser pior. Pior no sentido de criar um problema para si mesmo. Então, veja. Cortou um pouco. Estou falando a internet, o celular e tantas outras ferramentas. Elas... Oi? Oi? Tá travando, Antônio. Tava travando. Olá? Voltou. Que estranho. E agora? Ok. Então, veja, a questão do instrumento, ele existe. Se o instrumento fosse o problema, todo mundo que usasse o instrumento teria o mesmo problema. O que, na verdade, tem é o nível de pressão e falta de musculatura, processo de desenvolvimento da família, o processo de desenvolvimento pessoal propriamente dito, a coisa do não poder sofrer absolutamente nada, de ficar naquela condição. Veja, só pensar que hoje os adolescentes são adolescentes com 30 anos, né? Onde nós estamos? É só pensar no nível de falta de continuidade das relações. Casamentos mal começam, terminam. As amizades mal começam, terminam. Ah, mas é por causa... É por causa de quê? É do instrumento? Não. O instrumento é dado para todo mundo. Eu uso o instrumento de um jeito e você usa de outro. Só vou colocar aqui. Peraí. Aqui a grande questão está Sim, é um em instrumento. nós, seres humanos. Não, desculpa. É o instrumento, ele é... Travou de novo, Antônio. Agora voltou. Pois bem. É mais ou menos o seguinte: em algum momento alguém disse, a ocasião faz o ladrão. Não. A ocasião mostra. É muito diferente. É muito diferente. Pessoas que estão em altíssimas situações de vulnerabilidade, que têm oportunidades gigantes de, por conta da vulnerabilidade, cometer os mais diferentes delitos, e ela se coloca na condição dela e dizer, não foi isso que eu aprendi. Só um complementozinho. Eu estava trabalhando um texto esses dias com a turma de counseling que nós estamos nesse momento agora. E tem lá um estudo que foi feito lá em Portugal, tratando de uma série de coisas, e falou-se da diminuição dos níveis de ansiedade por processos de escuta às crianças e adolescentes daquelas escolas. No livro, tem um livro, gente, chamado O Palhaço e o Psicanalista. Ele é um livro sobre escuta, é um palhaço, literalmente, e um psicanalista. E ali ele fala que a gente aprendeu que escutar é obedecer. E por isso que nós também não queremos escutar. Porque pode ser que o Antônio esteja falando algo que para mim seja uma bobagem, que eu não acredite, ou algo que vá contra os meus valores. E se eu escutar é como se eu estivesse concordando com tudo que ele vai falar. E o escutar não quer dizer que eu vá concordar. Quer dizer que eu estou presente, estou tentando entender. É escutar para compreender. Essa seria a resposta. E nesse livro
também fala, então, dos desescutadores, os abomináveis desescutadores. E ele vai levando com senso de humor e ele nos dá um tapa na cara com bastante gentileza. Então, ele diz assim, cuidado que você já deve ter visto algum desses desescutadores por aí. Ou, muito cuidado, porque você pode ser um deles. Então, ele fala do desescutador mulher telepata, que é aquela pessoa que tu chega, diz assim, ô, sabia que... Ah, já sei, brigasse com a tua mãe novamente. O abominável desescutador categorizador, que é aquela pessoa que você diz assim, ah, mas as mulheres são... Ah, mas tu estás falando isso porque tu és feminista. Então, ele não consegue escutar e ele te categoriza, né? E ele, esse desescutador, pode ser nós mesmos. Inclusive, gente, tem um vídeo no YouTube desse palhaço, que é o Tebas, que é o autor do livro, Fala que eu não te escuto. Assistam esse vídeo, porque ali mostra o que acontece no nosso dia a dia, de uma forma muito divertida. Ele vai passando por um local e ele para com o carro e pergunta para a pessoa, onde fica o Banco Itaú? É que eu estou querendo ir lá estourar um caixa rápido. E a pessoa responde onde é o Banco Itaú. Por quê? Porque ela só escutou aquele pedacinho. Depois ele para em outro lugar, onde fica a rua tal? É que eu estou precisando desovar um corpo que eu tenho aqui atrás. A pessoa responde. Ele diz ali no vídeo que até hoje só uma pessoa conseguiu, prestou atenção. E daí eles soltaram confete, fizeram uma festa. Mas isso nos mostra quanto nós, no processo de escuta, a gente só pega o comecinho e a gente às vezes não deixa nem o outro terminar de falar. Né? Quer dizer, e isso, por favor, isso é treino. Não fazer isso é treino. Não é uma habilidade necessariamente que nasce com as pessoas. É treino, é todo dia querendo fazer o bem para o outro. É todo dia a gente querendo afirmar, eu preciso prestar atenção no que o outro está falando. Eu dizia, desculpa, diga. Não, é que eu ia te dizer, né, Antônio, para isso também, além de a gente aprender a fazer isso, a gente precisa também estar resolvido conosco. Nossa, tem que ter um grau de maturidade, de autoconfiança para fazer esse trabalho. Então, também passa por um trabalho de desenvolvimento interno. E por isso que o counseling também não é só a escuta. A gente acaba, eu digo que é o filé mignon da psicologia, porque traz aquilo que é mais importante para a gente saber e se trabalhar como ser humano. Porque eu preciso ter segurança, eu preciso estar segura para não pegar pedras nas mãos quando alguém vem falar comigo numa forma de acusação. Senão, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou me defender. E aí vamos começar um atirando pedra um no outro. Então, também passa por isso, pelo meu trabalho interno, de eu me conhecer. Sim. Eu reconhecer meus. Você sabe que você falando sobre isso, eu tenho uma comparação que eu falava isso para os meus alunos, que é a diferença entre o frescobol e o tênis. O tênis eu preciso jogar a bolinha o mais longe do outro para que o outro não consiga pegar. Enquanto o frescobol, eu tenho que jogar o mais fácil para o outro para que a gente fique trocando bolas de uma forma, eu diria assim, lúdica mesmo, mas que traz o bem-estar das duas pessoas, em que as pessoas não entrem num processo de competição tão grande. Do outro lado também, enquanto você falava, eu acho que tem uma coisa também interessante, que isso fica muito evidente, essa coisa de eu vir para mim, para eu poder também entender e ser melhor para o outro. E isso me lembra muito as teorias tanto de Carl Rogers como de Frankl, né? Que, de uma certa forma, nós não estamos condicionados. Significa dizer que eu, indivíduo, posso sofrer as situações, eu posso ser colocado sob determinada condição e, apesar de tudo, eu tenho a possibilidade de decidir sobre aquilo que eu vou e preciso fazer. Então, diante disso, quer dizer, essa coisa da maturidade, eu vou jogar pedra ou não vou jogar pedra,
Sou eu quem decido o que eu vou fazer. Sou eu que decido se eu vou julgar ou não. Sou eu que decido se eu vou falar ou não. Sou eu, então, que posso, então, compreendendo a mim mesmo, entender o quanto eu sou ou qual nível de consciência que eu tenho e maturidade também para eu poder me desenvolver, né? E assim gerar essa relação de De crescimento. conexão, de fato. Porque como a gente trabalha muito, a gente tem que curtir a nossa solidão, eu sou feliz sozinho, mas por um lado, o ser humano, como tu falou no início, nós somos seres que precisamos do outro. Então, nós vamos precisar se relacionar. Então, por que não aprender a se relacionar melhor? E aí eu falo sempre nos meus vídeos aqui que nós somos diferentes. A minha criação, a minha história é diferente da sua. Então, naturalmente, nós vamos ter algumas divergências nos relacionamentos. É natural, no trabalho, no relacionamento com o filho, com o marido. Agora, o que vai fazer com que a gente resolva esses atritos que vão acontecendo, essas diferenças, é a comunicação. E a comunicação vai passar pelo saber escutar, porque se eu não escutar de fato o Pois outro, é. eu nunca vou compreendê-lo. Pense numa empresa que venda qualquer coisa, serviço, algum produto. Ela precisa, depois que ela faz o processo de venda, ela precisa do pós-venda para dizer: e aí, o que você achou? Então, é isso que vai criando um produto cada vez melhor. Estou falando de uma coisa muito objetiva, muito prática. Naquilo que é a relação entre as pessoas, eu também preciso me colocar dessa forma. Então, tanto para aquilo que são as coisas do dia a dia, empresariais, de recursos humanos, o quanto seria melhor que um departamento de recursos humanos pudesse ter a ferramenta da escutativa para poder entender o que está faltando nessa coisa entre líder e liderado. Porque o líder, ele só conseguirá ser o melhor líder quanto mais ouvidos ele der para descobrir quem são os liderados e se eles podem ou não continuar debaixo desse processo de liderança. Porque senão eu posso estar com, por favor, o que eu vou dizer é só uma simplificação. Eu posso estar muito mais com um inimigo do que um colaborador dentro de um processo de liderança. E eu só consigo fazer isso quando eu estou mais perto, consigo ouvir, não concordar, como você disse agora há pouco. Eu vou ouvir e vou estimular o outro a falar dentro do processo de confiança. E diante do processo de confiança estabelecido e diante de falas genuínas, eu consigo dizer: você não pode fazer parte do time. Ou então vou ratificar a sua condição de fazer parte do time e produzir os efeitos necessários aí. Veja como é interessante. Eu vou tentar dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. O indivíduo se apaixona por outro, não conseguiu traduzir aquilo que o outro queria. Então, eu vou dar o exemplo esdrúxulo. Uma parte quer ter filho, a outra parte não quer filho. Casam, não foram suficientemente claros nisso tudo no antes, e aí depois gera um conflito posterior. Percebe? Coisas, eu estou falando de uma coisa aqui, estou dando um exemplo esdrúxulo, mas quantas coisas razoavelmente semelhantes a essa acontecem, tudo por quê? Porque deixou-se de fazer uma comunicação limpa, adequada, honesta, genuína. Ou então foi dito e o outro não compreendeu. E depois é tarde para muita coisa. Aí é mais fácil. É aquela famosa frase que o óbvio precisa ser dito. Eu lembro uma vez, agora tu falando isso, eu lembrei que a minha filha foi no sushi com a tia. E quando ela chegou, eu disse: meu Deus, tu gastasse R$ 100? Tu não come, tu nem come sushi. Ah, é porque ela pediu rodízio. Eu disse: mas por que tu vai comer um rodízio? Fiquei braba, né? Eu disse que tu irias gastar 25, tu pagou um rodízio para comer um, ela só come o frito. Aí eu disse: por que tu não pedisse à la carte? Aí ela assim: mãe, eu não sei o que é rodízio, o que é à la carte. Pois é.
É. Então, aquilo que às vezes é tão Isso. óbvio, a gente É isso. precisa Você sabe que explicar. eu trabalho, eu sou gestor de uma determinada empresa e uma coisa que eu sempre digo é façam um processo de acolhimento do profissional. O profissional precisa saber aonde é o banheiro, aonde ele toma água, onde ele toma café, quais são as pessoas que estão na empresa, aonde tem o telefone, quais são os números de ramais que existem dentro da empresa, quem é quem dentro do processo, enfim, não conhecer só a área em que trabalha. São coisas tão pequenas e simples, mas que dão a ideia de, olha, você é um indivíduo importante aqui dentro da empresa. Você, apesar de ser óbvio, não, deixa que ele... Não, aonde se come, onde fica isso, onde fica aquilo. Sabe, regras mínimas e básicas. Aqui pode ou não pode usar barba, aqui pode ou não pode usar brinco, aqui pode ou não pode. Sabe, coisas simples, mas que vão diminuir o impacto de grandes coisas lá na frente. Sim. E aí vem o outro, sei lá, vou falar uma bobagem aqui de novo, né? O cara vem de brinco, e aí fica aquela coisa, ó, o cara tá lá assim, taçado, não sei o quê, e fica aquela coisa, pô, mas estão falando de... Aí já começa aquela rusga por nada. Por nada. Começa a gerar uns constrangimentos Então, por desnecessários. isso que essas coisas, o óbvio tem que ser dito, é importante que as pessoas tentem ser claras, até para dizer, olha, desculpa, mas eu não gostei da forma com que você falou. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Pode ser só uma impressão da minha parte, mas, percebe, coisas dessa natureza e que podem ajudar no processo. Não é dizer, você, como você dizia também um pouco atrás, olha, não é o outro é culpado de, né? Mas o outro, ele participa de. Eu posso ter interpretado errado o que você disse. Você pode me esclarecer? Será que eu fiz alguma coisa errada diante de você para você ter agido daquela forma? Aí a pessoa E às vezes pode que eu de fato agi de uma forma grosseira sem perceber ou muito direta sem perceber. Então pode, se o outro me diz, olha, Grazi, é que o jeito como você falou comigo eu me senti acuado, me senti envergonhado. Bom, então tá, deixa eu rever. Eu vou prestar mais atenção no modo como eu falo, né? E é nesse sentido que eu digo que temos que ter um mínimo de um autoconhecimento para não... Porque daí, às vezes, na prática, o que eu vejo é isso. Mas é tu que é muito sensível quando a gente recebe uma crítica, né, Antônio? Em vez de eu olhar para mim, eu vou dizer, Antônio, mas é tu que és muito sensível, então não posso falar nada, tu que estás de mimimi, ou tu é sempre quase fica como... assim, né? Ou isso é teu. Pois é. É Então quase como precisamos se você ter essa dissesse, coragem de olhar para a as gente. pessoas estão muito armadas, não é? Isso. Que é uma das questões que mais percebo, principalmente quando se fala em casais, né? De casais de realmente tá os dois com pedras nas mãos aqui, esperando, sabe? E claro, daí vai trazendo todo esse conceito mas no começo a gente deveria filmar para mostrar para o casal, né? Que um tá falando, o outro já está aqui agoniado para responder. Então são coisas que se a gente aprende, a nossa vida não vamos ter uma vida perfeita, mas vai ser mais leve. Vamos nos sentir melhor nas relações, se a gente aprender essa escuta ativa. Mas é aprendizado de fato, saber que isso existe, porque eu lembro uma pessoa que eu trouxe esse conceito e o que ela me disse, que se ela não devolvesse com pedradas, ela se sentiria por baixo. Então ela não via isso como algo bonito, como um valor, não. Eu preciso fazer isso para recuperar minha dignidade.
mas ela foi percebendo isso nela, né? Então, no primeiro momento, eu penso que a gente tem que aprender, saber que existe formas diferentes de fazer do que a gente aprendeu ou do que a gente Sim. faz. E no segundo momento, a gente precisa praticar isso, fazer, porque a gente só fica bom em alguma Sim. coisa E fazendo, ainda fazendo, assim, fazendo, fazendo, sujeito a muitos repetindo. enganos e desenganos e problemas e imperfeições e tudo mais. Quer dizer, não tem outra saída, né? É entender o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos imperfeitos e tentar dizer, eu preciso melhorar. É quase que como se eu dissesse, todos os dias acordar com a intenção de. E apesar da intenção de saber que vamos errar muito. Legal. E saber isso também, nós essencialmente temos capacidade, né, Antônio? Nós podemos ter a vontade de fazer diferente, ainda que não estejamos 100% prontos, porque nunca vamos estar, mas a gente pode começar galgando degraus por degraus e aperfeiçoando isso. É possível para todas as pessoas. A gente já está uma hora e pouco de live. Pessoal, eu quero deixar aqui um convite. Eu tô doida para que o Antônio traga uma turma presencial do counseling aqui para Brusque, né? Eu fiz aqui em Brusque, tive a oportunidade e tem online também, né, Antônio? Mas eu tô querendo que ele traga uma turma presencial, porque a conexão que a gente faz com as pessoas que estão ali também nos aprimoram muito nesse modo. Eu vejo, para mim, faz muito sentido para mim esse presencial. Tenho amigas ali que eu criei, que a gente tem um vínculo muito forte até hoje. E a gente está pensando em fazer uma aula sobre counseling para pessoas interessadas em fazer o curso do counseling também. Então, eu vou deixar aqui no meu WhatsApp, eu vou criar um grupo do WhatsApp para pessoas interessadas e nós vamos marcar uma aula pelo Zoom, né, Antônio? Para trazer um pouco do que é o counseling e apresentar para pessoas que têm interesse. Eu tenho algumas pessoas que eu atendo que trabalham com pessoas também e que já falei do counseling e que têm interesse de fazer. Então, acho que a gente encerra aqui. Se tu quiser trazer mais uma fala sobre isso, Antônio, e eu vou trazer algumas pessoas para um grupo do WhatsApp para a gente ver se traz uma turma aqui para Brusque que eu quero. Eu Vou só, eu fazer só também terminaria dizendo, essa pós. para quem tem interesse, por exemplo, lá na página do Instituto Rocco, existe uma página de vídeos. Tem, por exemplo, uma aula lá de 3 horas que nós fizemos há algum tempo atrás. Tem outras falas menores e tudo mais que trazem alguns conceitos interessantes e que pode ajudar na compreensão disso tudo que nós falamos hoje. E fazer uma diferenciação entre a escuta ativa do counseling, né? De serem e o counseling como uma A técnica. escuta ativa seria uma matéria do counseling, né? É isso? É Tô uma certa? atitude dentro do counseling. O counseling é uma técnica. Então, E dentro dessa pós-graduação, a gente tem muitas outras matérias. A gente aprende logoterapia, tem até aulas sobre a parte psiquiátrica, né, dos transtornos mentais. A gente também aprendeu sobre os transtornos mentais, sobre sexualidade, sobre a existência humana. sim. Tem várias, até no site do Instituto Rocco tem lá, né, Antônio? Mas eu vou montar um grupo do WhatsApp e a gente vai marcar uma aula para a gente tentar fechar uma turma do counseling aqui em Brusque. Eu acho que não tem Para ninguém mim, que fez o foi counseling que divisor diz de assim, não, águas. eu não Eu gostei fui disso. sem querer fazer o Eu curso penso que o nível... e, por querer, eu continuei pensando e fazendo. Por isso que eu fiz uma segunda formação, por isso que eu continuei falando sobre isso, me interessei em continuar dando aula, em treinar. Então, assim, é uma opção. E eu fiquei muito feliz, especialmente de estar aqui com vocês hoje. A todos que nos viram aqui ao vivo e todos que por acaso virão daqui para diante no offline, eu me coloco à disposição. Tem os contatos, então podem fazer contato quando quiserem. E muito obrigado, viu, Grazi, pela oportunidade.
Ô, Antônio, o counseling é uma formação a nível É, de pós-graduação, mas pode ser veja, feita como curso livre hoje também. já é mais como Ainda continua pós-graduação assim? mesmo e não temos ainda o modelo de curso livre, tá? Para poder, não é limitar, mas para Ah, poder garantir a ideia de que alguém pode ser de fato terapeuta, tá? Porque hoje esse indivíduo já pode, ele já tem a possibilidade real de ser, de trazer isso como uma atividade associativa. Então, esse indivíduo ele já pode fazer parte da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas aqui no Brasil. E já tem a atividade reconhecida dentro da ABRAT como counselor propriamente dito. Tá? mas Isso se tiver é uma alguém que quer discussão fazer para como se ouvinte, pensar em poderia algum grupo específico. Naquilo que ou é não? hoje, que existe hoje, não. Naquilo que existe hoje é um curso de pós-graduação, o que significa dizer que ele tem que ter uma Não. graduação para poder cursar. Tá? Uhum. Bom, mas isso depois daí eu esclareço contigo certinho, porque tem algumas pessoas que eu penso que não têm graduação que também teriam interesse. Mas a gente define isso mais para frente. Então, te agradeço, Antônio. A live vai ficar salva para quem quiser assistir. Foi muito bom retomar essa conversa e a gente vai formar um grupo aí para Será um fazer uma prazer. aula privada para aqueles que têm maior interesse no assunto. Boa Muito noite a obrigado. Até todos, logo. pessoal. Muito obrigada.